Fala galerinha, Chave do Enem no ar! Estamos encerrando o primeiro ciclo do segundo bimestre. Passa rápido, já tivemos então linguagens, matemática, ciências da natureza e hoje então temos a nossa linda e maravilhosa live de humanas. Teremos geografia e história. Eu vou, mas volto, fico aqui com vocês. E lembrando que depois nós também temos a correção de exercícios. Tá preparado? Pegou seu livro? Pegou seu material? Lembrando que nossas aulas são baseadas na apostila, essa linda e maravilhosa apostilinha da CPB, onde você pode acompanhar. Lembrando também que no comecinho da aula nós colocamos aqui na tela o que temos para hoje, para você poder inclusive acompanhar ali qual módulo nós vamos trabalhar. Também para você poder resgatar isso lá na véspera do vestibular, na véspera do Enem e, por que não, na véspera da prova. O Chave do Enem está aqui para você 24 horas por dia na nossa playlist no canal da Educação Adventista Brasil. Você pode acessar a qualquer momento, ver, rever. Não se esqueça também de simulados, né? Hoje fechou o simulado de Ciências da Natureza e abre depois da nossa live o simulado de Ciências Humanas. Semana que vem começamos um novo ciclo com linguagens. Lembrando que agora no mês de junho nós teremos também feriado. Dá uma olhadinha no seu calendário, você tem acesso ao calendário do primeiro semestre. Logo, logo começa o calendário do segundo semestre. Quero também chamar a atenção que logo, logo, na próxima semana, as inscrições para o Enem estarão abertas. Fique atento porque você tem apenas um mês para se inscrever no Enem. Pode ser como treineiro, pode ser como participante já. Você deve acessar ali o site do Enem e verificar as normas, verificar ali os prazos, mas abre na próxima semana. Você tem um mês. E lembre-se, não basta fazer inscrição, você tem que gerar o boleto e pagar o boleto para consolidar. Tem prazo também para isso. Ficou dada a dica? E não se esqueça que hoje também temos a chave de ouro do Enem, depois das aulas, para você poder pegar dicas extras sobre Enem. Fechou então? Sem mais demoras, vamos começar então a nossa live de humanas com geografia. Eu vou chamar a vinheta, depois eu volto e E aí, segundo ano, voltei para cá, vamos agora direto para conteúdo rápido, rasteiro e direto para que você possa estudar, se preparar para Enem, para vestibular e também para sua prova, por que não, né? Afinal de contas, a Chave do Enem está aqui para você usar como seu material de apoio, juntamente com o seu livro e tudo aquilo que você usa para estudar e mandar bem ali na sua escola. E o que nós temos para hoje? Hoje, módulo 1, globalização, conceitos básicos, conceitos fundamentais. Professor, mas quais são os principais conceitos, né, que eu preciso entender, preciso compreender para falar? Deixa eu só arrumar aqui meu microfone. Muito bem. Quais são os principais conceitos? Para nós começarmos, interdependência, liberalismo, protecionismo. Na apostila também parece diplomacia, só que olha a apostila, que ele está bem conceituado, não é tão comum aparecer. Vou trabalhar com vocês então aqui. Interdependência, tá? Interdependência, ela sintetiza o mundo globalizado, porque todos os países estão conectados uns aos outros. Enfim, o comércio hoje não acontece dentro do país. Você já sabe, deve estar vendo a discussão que está acontecendo hoje por essas guerras comerciais que existem entre vários países, que uma peça é feita num país, outra peça no outro país, a matéria-prima vem de um terceiro país e monta no quarto país. Então hoje o mundo ele está interligado não só porque é fácil viajar, porque eu consigo pegar um avião, um ônibus, enfim, mas porque a mercadoria circula globalmente. A matéria-prima, as peças, a montagem, a venda, ela acontece de maneira global. Se um desses países que produz deixa de produzir, toda a cadeia entra em colapso. Na pandemia isso ficou claro. Quando os microprocessadores deixaram de ser produzidos, a cadeia de produção de vários setores entrou em colapso. Então, a interdependência ela mostra isso, né? Cada país ocupa um lugar nessa engrenagem econômica internacional. Então, eu preciso do país X porque fabrica um microprocessador que é usado no painel de um carro para que funcione o sistema de segurança dele. Então eu não consigo produzir um carro no Brasil se aquele país não produzir um microprocessador. E ele não produz também se não tiver terras raras fornecido por outro país. Então cada país tem o seu papel. Obviamente, cada um tem um grau maior ou menor de importância ou de impacto nessa engrenagem, dependendo daquilo que ele produz, da qualidade e da importância e da urgência desse material. Tá?
Característica. Então, vamos lá. Os países, né, eles vão ser separados ali em categorias. Então, tem países especializados em fornecer matéria-prima ou mão de obra barata. A indústria ela migrou dos países desenvolvidos para os países subdesenvolvidos em busca de mão de obra barata. Embora hoje tenha uma controvérsia, a indústria 4.0 está mudando isso, mas em alguns setores, como o têxtil, ainda a mão de obra humana ela é importante. Você pode ver que tem várias reportagens mostrando pessoas ali no leste asiático trabalhando para ganhar 5 centavos de dólar na produção de uma peça de roupa, que depois é vendido ali a 200, 300, 400 dólares, né? Coloca a sua marca. Então, é importante essa exploração para ficar barato, não estou dizendo que é bom, tá? Outros países, então, são mais focados na produção da tecnologia. Por exemplo, Estados Unidos, a Alemanha, ali está a sede de pesquisa. Não tem tanta indústria. Mas por quê? Porque a indústria está automatizada ou é mão de obra barata. Mas ali se pensa. A indústria que pensa é a que gera mais lucro. Por quê? Porque essa interdependência ela é desigual. Se eu tenho só a fábrica e a sede está em outro lugar, a fábrica gera emprego, gera renda tal, mas pensa comigo, a fábrica devolve para o país de origem, para a matriz, parte do lucro, sem ter produzido nada lá. Então o Brasil, né, dentro desse contexto, o Brasil é um grande exportador de minério de ferro, só que importa automóvel. Produz também. Quando eu tenho uma importação elevada de produtos industrializados e uma grande exportação de produtos primários, soja, milho, eu tenho dificuldades na balança comercial. Por isso, né, o Brasil não tem mais, o Brasil hoje tem uma balança positiva, mas quanto mais dependente de importação de produtos elaborados e exportação de produtos primários, menor a competitividade no mercado internacional. Liberalismo, tá? Liberalismo então está lá baseado, né, em Adam Smith, né, como você achar melhor. Ele defende a livre iniciativa, a livre concorrência, a propriedade privada e a mínima intervenção do Estado. O Estado ele não tem que interferir na economia, não tem que ter empresa estatal, ele não tem que regulamentar todos os aspectos da economia, tem que criar normas básicas e cuidar daquilo que é essencial, tá? Ele não é que ele surge depois da Revolução Industrial, mas ele ganha força depois da Revolução Industrial, favorecendo o crescimento econômico e aumento da produtividade, porque afinal de contas, no mundo capitalista, a base é a competição. E para a competição acontecer de maneira justa, o Estado não deve interferir, né? As indústrias, as empresas precisam buscar competência. Obviamente que isso não acontece na prática, tá? É muito difícil o liberalismo acontecer totalmente. Sempre vai existir ali uma interferência estatal, mesmo os Estados Unidos, que é o país mais liberal do mundo, né? Na teoria, os países europeus também acabam colocando ali algumas barreiras que eu vou falar daqui a pouco para vocês, né? Então o liberalismo é a base da globalização moderna, pois defende o livre comércio global. Então, ajuda, mas tem limites, tá? Então defende-se que com a especialização produtiva todos os países ganham, gerando equilíbrio e eficiência. Isso dentro da teoria. Como eu disse para vocês, o liberalismo ele é a base, ele é importante, só que existem algumas coisas que acabam limitando ele. O principal é o protecionismo. Quando eu tenho um país, um governo que vai lá e intervém, cria taxas, barreiras, impede a importação, né? O Brasil, por exemplo, ele tem uma grande barreira protecionista em relação à questão automobilística. Por exemplo, a taxa de importação de automóveis é bem mais elevada do que o imposto de um carro produzido no Brasil. Isso acaba sendo um certo protecionismo. Tá? E qual é o objetivo? Tentar proteger a indústria local da concorrência externa. Só que isso tira a competitividade. Isso tira aquilo que seria a base do liberalismo. Não, vai sobreviver a empresa que for mais competente. Então, existe, né, essa análise deve ser feita. Tá? Para que se faz isso? Obviamente, para defender a indústria local, para gerar emprego local, para equilibrar a balança comercial, para tentar defender, então, né, a dinâmica do seu próprio país. Bom, só funciona a globalização, tudo que eu falei para vocês, graças às multinacionais, que agora são chamadas de transnacionais. São empresas que de grande porte, de grande poder, né, de grande ação. Essas empresas, elas atuam em todos os setores da economia. Tá? Hoje, alimento, remédios, comida, que já falei alimentos, né? Carros, eletrônicos, eletrodomésticos, até educação, existem grandes grupos que dominam o mundo. Tá? Geralmente, então, eles têm a sede administrativa no país de origem, boa parte países desenvolvidos, geralmente os países subdesenvolvidos ainda têm poucas multinacionais e subdesenvolvidos típicos não têm multinacionais, tá? E elas vão instalando então ao redor do mundo polos fabris para poder aproveitar a mão de obra barata ou uma questão estratégica de logística para que a distribuição, né, desse produto aconteça, tá?
E eles aproveitam-se do quê? Da isenção fiscal, mão de obra barata e infraestrutura ofertado por países subdesenvolvidos. Por quê? Queridos, qualquer país subdesenvolvido, quando chega uma grande empresa e fala, quero me instalar aqui, vai dar condições. Geralmente, então, vai baixar o imposto, vai ofertar ali o espaço para ela construir, vai dar isenção, né, para que o imposto não baixe só naquele período, fique por muito tempo. Geralmente as leis trabalhistas são mais flexíveis, mais barato, lei ambiental. Os próprios países acabam ajudando na infraestrutura, constrói porto, constrói estrada. Por quê? A ideia é, se eu tenho uma grande indústria, eu gero emprego. Se eu gero emprego, eu arrecado mais. Também ajuda a população a consumir mais, tem um crescimento econômico, tá? Só que essas grandes transnacionais, parte do lucro vai de volta para o país de origem, mesmo sem o país de origem ter fabricado uma peça. Isso é uma questão, né, interessante. É vantajoso para todo mundo, só que para o país de origem é muito vantajoso. Por exemplo, quando eu compro um produto de uma empresa norte-americana, né, um produto eletrônico, eu pago aqui, a empresa pagou, né, para quem fabricou, foi fabricado no Brasil, por exemplo, paga o salário do trabalhador, paga o salário de todo mundo que está ali na produção, paga imposto no Brasil, o trabalhador da fábrica vai no mercado, compra, olha só que maravilhoso, né? A economia gira. Parte do lucro aí fica no Brasil para reinvestir na indústria, só que outra parte volta lá para os Estados Unidos, no caso que eu estou citando uma empresa americana, sem ter gerado nada lá. E esse dinheiro paga imposto nos Estados Unidos, então parte daquilo que vai para o poder público chegou sem nenhum trabalho norte-americano, mas isso é uma dinâmica que acaba gerando, inclusive, benefícios para os dois lados, tá? As transnacionais, elas reforçam a lógica da NDIT, Nova Divisão Internacional do Trabalho. Os países ricos concentram tecnologia e gestão, países pobres fornecem matéria-prima e mão de obra. Mesmo assim, eu tenho que ressaltar para vocês que nessa nova DIT, predomina ainda nos países pobres matéria-prima, mão de obra, mas também a circulação de capital ela é global. E essa é uma grande vantagem. O capital ela sai de país pobre para o país rico, mas também sai de rico para pobre, no caso, por exemplo, de investimento. Investimento em fábricas, investimento em expansão comercial, investimento especulativo, né, que é e não é bom, né, tem ali seus dois lados. Então, as transnacionais elas têm esses aspectos de serem globais, mas também terem, né, uma discussão sobre até onde ela é benéfica para o país de origem dela e para o país onde ela está instalada. Essa discussão ela acontece sempre. Bom, outro ponto importante, né, que algumas dessas multinacionais dominam praticamente os mercados. Aqui eu listei para vocês as grandes multinacionais da alimentação. Se você observar ali, de cada uma dessas grandes marcas saem as submarcas. Não dá para ver direito, talvez sua tela é pequena, mas joga depois no Google, você vai perceber que quase tudo que você consome na parte alimentícia vem de uma dessas empresas. Vem de uma dessas empresas, porque elas acabam dominando. E tem as estratégias, né? A estratégia, por exemplo, é trazer o produto global, aquele produto que ela produz no mundo inteiro, mas também ter ali um ramo que produz algo local. Então, na área de bebidas, existem empresas, inclusive está listado aqui, né, empresas de bebida, que traz ali um refrigerante que é global, mas para poder manter o mercado competitivo dentro dela mesmo, acaba comprando marcas locais. Então compra uma marca de refrigerante que era local, coloca agora o nome dessa multinacional para poder vender o produto global e também o produto local. E assim ela consegue dominar todo o mercado ou boa parte do mercado. Hoje em dia, né, para as empresas menores, a concorrência é muito mais difícil, porque competir com uma empresa de alcance global é difícil. Outro exemplo que eu gosto muito de carro, né? Se você vê qualquer marca dessa, que está aqui embaixo, aqui, ó, aqui embaixo, hoje faz parte de um grande grupo, tá? Tá aqui FCA, PSA, se juntaram nos últimos anos e formou, né, a Stellantis. Então, se você vê um carro da Fiat, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo, Dodge, Lancia, que não vende no Brasil, a Maserati, que é exclusivo, Ram, Peugeot, Citroën, DS Automobiles, né, que é uma divisão esportiva da Peugeot, a Opel e essa outra marca que eu não conheço, saem da mesma empresa. Inclusive no Brasil, né, a Stellantis ela tem uma fábrica, ela tem as fábricas centralizadas. O motor que é usado no Jeep vai na Fiat e vai na Ram com adaptações, tá? E vai no Peugeot, vai no Citroën. Então hoje você compra os carros, mas o motor basicamente é o mesmo, a tecnologia base é a mesma. Isso também é uma outra característica, porque
tendo uma grande quantidade de marcas, eu chego para mais consumidores e eu posso aproveitar uma única plataforma, um único motor. Mudo ali o ajuste, a potência, né? Consigo fazer algumas adaptações para ficar um pouco mais potente, mais robusto, menos robusto, mais barato, mais caro, mas assim aumenta e aumenta muito a lucratividade dessas empresas, tá? Bom, bolsas de valores, tá? Eu trouxe até aqui, opa, pulei aqui. Bolsa de valores, eu trouxe aqui o indicador da Bovespa para mostrar, né? Esse aqui é um indicador que eu peguei ontem, né? Hoje é dia 22, isso aqui era até ontem, essa semana inclusive, né, que eu estou dando aula aqui, a Bovespa bateu o ponto mais alto da sua história. O que é uma bolsa de valores? Bolsa de valores é uma corporação que vende papéis de empresas. As empresas, grandes empresas transnacionais, via de regra, elas pegam parte do seu capital, ou seja, eu sou dono, eu tenho 100%. Eu pego ali 40% da minha parte, divido isso em títulos e coloco em bolsa para poder fazer o quê? Arrecadar dinheiro. Então você se torna um sócio minoritário, né? Um bilionésimo da empresa quando compra uma ação. E as ações elas vão oscilar conforme a empresa ela está tendo mais lucro ou menos lucro, ou conforme o mercado que ela atua esteja em ascensão ou em decréscimo, tá? Também pode acontecer. Bolsa de valores é um tipo de investimento especulativo. Eu trouxe até esse gráfico aqui da Bolsa de Valores nos últimos 5 anos, trazendo aqui 5 anos, para ver a Bovespa, né, teve grandes quedas, depois voltou a subir, caiu, subiu, hoje está lá no topo, não quer dizer que vai continuar subindo para sempre. É um capital especulativo que vai depender muito da natureza da sua ação, da conjuntura econômica, e isso vai dar suporte para que as empresas possam se capitalizar, possam ter capital de investimento. Deu para entender? Tá? E commodities, tá? Inclusive bolsas de valores, algumas delas comercializam commodities. Então são mercadorias produzidas em larga escala, com pouca ou nenhuma diferenciação de produtos ou produtores e o preço definido em mercado internacional. Como assim sem definição de produtores? Você já comprou soja? Você sabe de onde veio essa soja? Já comprou milho? Né? São produtos que a gente não tem a marca. Você pode até comprar o saquinho de soja da marca X, mas a soja ela está misturada. Né? Então, existem produtos produzidos em grande escala, geralmente são matérias-primas, tá? E são vendidas a preço internacional. Por exemplo, a gasolina que você usa aqui no Brasil, o preço dela é cotado em dólar, porque o petróleo é uma commodity, tá ali, ó, commodity mineral, petróleo, ferro, carvão. Então, o preço que nós pagamos não depende somente do preço local, mas depende da cotação da matéria-prima internacional. O óleo de soja que você compra depende da cotação internacional. O alimento que você compra, boa parte dele depende da cotação internacional, não depende só do Brasil. Eu não bebo café, mas quem toma café sabe que aumentou o preço do café. A produção caiu e ele é um mercado global. A demanda é grande, então o preço sobe, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, quando subiu o preço do alimento, dá uma olhada por que subiu de verdade, né? Tem a questão de produção, tem a questão de demanda, obviamente, geralmente, né, vai privilegiar mercado externo, óbvio que o produtor prefere exportar em dólar do que vender dentro do país, então as commodities têm essa questão. A variação dela, inclusive, é muito grande. O preço da soja estava muito bom há 2 anos, depois teve uma queda, a produção aumentou, a demanda caiu, então isso acontece, né? Eu trouxe até aqui para vocês, né, o exemplo do petróleo até o ano passado, tá? Caiu mais, né? Então a gente pode ver que ao longo do tempo, tá aqui de 19 até 2024, o petróleo que é uma commodity, ele teve lá uma baixa gigantesca, 17 dólares, né? Quase impossível produzir 17 dólares no período da pandemia, porque parou de usar petróleo, né? A economia deu uma queda, depois chegou ao pico de 133,9 dólares o petróleo Brent, né? Que é a categoria de petróleo ali, o barril dele. Em abril de 2024 estava 88 e agora está na casa de 77, 78 dólares o barril. Vai variar. E sim, a gasolina que você usa depende também da variação do preço dessa commodity internacional. Mas é produzido no Brasil, mas é vendido em grande escala ao redor de todo o mundo. Isso é commodity, tá? E para nós fecharmos aqui, vamos pensar um pouquinho sobre os impactos na globalização. Trouxe 2 aspectos. Primeiro, para globalizar é necessário que as pessoas comecem a pensar mais ou menos igual. Não quer dizer que todo mundo tem que ser Ctrl+C, Ctrl+V, mas para que as empresas tenham suas marcas bem quistas, é necessário que as pessoas queiram elas. E o mundo é multicultural, ainda é.
Só que se você analisar o mundo pré-Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial, vai perceber que, por exemplo, o hábito alimentar brasileiro era muito diferente do hábito alimentar americano, alemão, italiano. Cada país tinha uma cultura alimentar muito mais forte. Nós temos ainda o arroz, feijão, né, o bife, mas até o arroz, por exemplo, mudou. O meu bisavô era produtor de arroz lá na década de 30, e não é o arroz que nós consumimos hoje, não produzia no Brasil o tipo de arroz que nós temos hoje, que é um arroz plantado em brejo, era o arroz arbóreo. A globalização impôs isso, né? Porque esse arroz que nós produzimos hoje é um arroz global, produzido na Ásia, a gente consegue exportar e importar mais facilmente. Meu avô provavelmente, né? Não, provavelmente não, tenho certeza, né? Ele não come McDonald's, ele ainda está vivo, né? Abraço aí, vô Joaquim. Mas ele não come McDonald's, porque ele vem de uma cultura alimentar muito mais tradicional brasileira. Só que o jovem vai comer, né? Eu não sou muito fã de fast food, né? Mas as pessoas da minha geração Y, eu sou, né, millennial, gostam de fast food. Mas por quê? Foi aprendendo culturalmente. Então as marcas, para poder chegar, elas precisam ser aceitas culturalmente e elas fazem propaganda para isso. Elas vão entrando nos países e a gente chama isso de homogeneização cultural. Não quer dizer que acabou com as culturas locais, mas é necessário ter padrões no mundo para que as pessoas consumam mais ou menos igual. Outro ponto importante para a gente fechar aqui, o desemprego. A globalização causa desemprego, não necessariamente a globalização, mas o desdobramento dela. Porque para a globalização funcionar, é preciso ter produtos baratos. Então, ou eu gero empregos com mão de obra muito barata, eu preciso sair de um país desenvolvido para pagar centavos de dólar para alguém produzir uma roupa de marca em outro país. Essa pessoa pode passar fome, pode viver ali só de subsistência, desde que a marca consiga vender com muito lucro. E entra outro ponto, né, que é o desemprego estrutural. Para aumentar ainda mais o lucro, a indústria 4.0 chegou. Nós já estudamos isso no primeiro bimestre, onde a gente vai aos poucos substituindo a mão de obra humana, tira o salário, coloca a máquina, que consegue trabalhar mais rápido, 24 horas por dia, consegue controlar melhor a produção, diminuir o desperdício e trabalhar sem reclamar, sem salário e por aí vai. Então são dois caminhos que a globalização dão para a questão do emprego. Compreendido, então? Assim nós vimos os aspectos gerais, estruturantes da globalização. Espero que você tenha compreendido. Não se esqueça de fazer simulado, não se esqueça de rever essa aula e todas as aulas estão aqui no nosso playlist. Até mais! E aí, galerinha do Chave do Enem, beleza? Quem tá falando aqui é o professor Yuri. Vamos para mais uma aula aí do segundo ano de História. Olha só a história. E hoje vamos pegar firme aqui porque o conteúdo é bem importante, tá? Vamos trabalhar hoje Revolução Francesa e aí já vamos emendar na expansão napoleônica e também a vinda da família real portuguesa aqui para o nosso querido Brasil. Vamos lá? Vamos começar então as causas da Revolução Francesa, tá? Vamos falar rapidinho aí, porque é muito conteúdo, a aula tem que ser rápida, tá? Então, algumas coisas contribuíram para o processo da Revolução Francesa, tá? A primeira delas é que a França, ela se meteu em muitas guerras, né? A Guerra dos 7 Anos, a Guerra da Independência dos Estados Unidos, e que isso acabou gerando problemas de ordem econômica, né? Uma outra questão importante é que eles passaram por alguns problemas climáticos que acabaram gerando alguns problemas dentro da perspectiva agrícola, da produção. E também um grande problema, né, que eram alguns privilégios que eram dados para o primeiro e o segundo estado. Vale lembrar que na França, o primeiro estado, era o clero, o segundo estado era a nobreza e o terceiro estado era o povo. E aí dentro do povo, tu tinha alta, baixa burguesia, tu tinha os sans-culottes, que eram os trabalhadores urbanos, tu tinha os camponeses e era um grupo muito grande. O primeiro estado geralmente mais ou menos aí 1%, segundo mais ou menos 1%, 1,5% talvez, e o terceiro estado praticamente aí 97%, 98% da população. Outra questão que influenciou muito, tá, para a questão da Revolução Francesa foi
A influência do iluminismo, né? Aquelas ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, felicidade, tudo isso acaba influenciando muito. E como eu já falei ali no meio da questão, né, um dos processos que também ajudou muito no processo de Revolução Francesa foi, adivinha o quê? A independência dos Estados Unidos. A maioria das pessoas, gente, tem um problema muito sério com relação ao problema de anacronismo, né? As pessoas acham que a Revolução Francesa ela aconteceu antes da independência dos Estados Unidos. Não, foi o contrário. A independência dos Estados Unidos, para você ter uma ideia, os franceses mandaram tropas para ajudar, né, os norte-americanos a se tornarem independentes, né? Aquela teoria dos inimigos dos meus inimigos são meus amigos. Então vamos lá. Nós tivemos 3 momentos importantes e aí a gente vai trabalhar um pouquinho, rapidinho, sobre cada um desses 3 momentos. Né? Nós tivemos a Assembleia dos Estados Gerais. O que aconteceu? Nós tivemos alguns ministros que eram responsáveis pela questão das finanças, né? Turgot, Calonne e Necker. E todos eles chegavam para o rei e diziam, nós estamos com um problema sério no que diz respeito à questão de grana, de dinheiro, e nós precisamos tomar uma atitude. A atitude que eles queriam tomar era justamente fazer com que o primeiro e o segundo estado pagassem imposto. Tanto o Turgot quanto o Calonne foram demitidos. Quando entrou o Necker, ele sabia o que tinha que fazer, mas o grande problema é que se ele dissesse o que tinha que fazer, ele ia ser demitido também, não ia adiantar nada. Então, ele fez a seguinte proposta para o rei de proclamar a Assembleia dos Estados Gerais. Um detalhe, há muito tempo isso não era feito, por quê? Porque nós passamos por uma sequência de reis na França extremamente absolutista. Então, a vontade deles era a vontade do que ia acontecer. Então, né? Tipo, eu tô nem aí para o que os estados têm a falar, porque eu sou o rei absolutista, né? Luís XIII, Luís XIV, Luís XV. O Luís XVI, ele não era igual aos outros, né? E resolveu ouvir o que o ministro. Só que aí quando, né, na hora H, quando viram que tinha muito mais deputados no terceiro estado, lógico, né? 97% do que no primeiro e segundo, eles resolveram que, né, a votação seria primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, cada um com um voto. O que aconteceu? O primeiro e o segundo se juntaram e ninguém pagou imposto, só o terceiro estado continuou pagando imposto. Aí o terceiro estado se rebelou, né, se autoproclamou, né, a Assembleia Nacional Constituinte pedindo uma Constituição, né, e aí muitas coisas aconteceram depois desse período, né. Tu vai ter a queda da Bastilha, né? Tu vai ter a tentativa do rei de ganhar tempo, né? Fazendo os direitos do homem e do cidadão, né? E aí tudo isso por quê? Porque ele achou que o povo não vai se rebelar da forma que eu estou achando, então eu vou começar a ganhar tempo, né? Banho-maria ali e tal. Até que quando ele viu que o negócio começou a ficar mais complicado, que o povo, por exemplo, invadiu a Bastilha. Invadindo a Bastilha, tu invadia um símbolo do absolutismo, né, que era uma prisão política, mas também era um paiol onde eles conseguiram obter também armas. E isso fez com que cada vez mais, né, a revolução ela ficasse mais perigosa para essa elite que, no caso, não queria que isso acontecesse. O que aconteceu? O rei tentou fugir, né, para a Áustria, porque a rainha era austríaca, para poder tentar regimentar um exército, para poder voltar e tomar o poder novamente. Nessa tentada de retirada estratégica, ele foi reconhecido na fronteira, foi trazido de novo para a França. E até aquele momento, quem estava liderando o movimento, eram os girondinos. Marca aí, girondinos. Os girondinos faziam parte da alta burguesia, né? Os girondinos, eles queriam mudanças, mas essas mudanças elas não eram mudanças assim tão profundas e radicais. Claro, eles queriam mudanças, né? Eram mudanças importantes, mas quem realmente queriam as mudanças assim muito, muito, muito mais radicais eram os jacobinos. Então, até esse momento, quem estava liderando aí a revolta dos girondinos, só que a partir da prisão do rei, os jacobinos passaram a tomar poder, começaram a dizer, tá todo mundo preparado para vir aqui acabar com a nossa revolução e tal. E aí eles assumiram. Quando eles assumiram, né, tu começa a ter a Convenção Nacional,
aonde é daí que sai muitas vezes a ideia de direita, esquerda e centro, né? Que de um lado esquerdo sentavam os jacobinos, do lado direito os girondinos, e tu tinha o pessoal do centro, que muitas vezes estava com um, estava com outro. E também nesse período aí tu vai começar a ter, né, o chamada fase mais radical, que é o governo do terror. Esse governo do terror, né, tu tinha praticamente ali 2 tribunais importantes que faziam muito rapidamente o julgamento das pessoas, e os historiadores dizem que aproximadamente 30 mil pessoas morreram na guilhotina. A guilhotina era a forma que eles encontraram, né, uma forma moderna de praticar a morte. Olha só que coisa interessante. E aí o que vai acontecer? Eles radicalizaram tanto, né? Começaram a ter conflitos internos, né? Alguns líderes da revolução acabaram morrendo, como Robespierre, por exemplo, né? Foi julgado por traição, tal, um tá traindo o outro. E aí o que vai acontecer? O povo começou, de certa forma, a ficar com um pouco de medo desse processo mais radical. E aí os girondinos viram, né, essa oportunidade e acabaram conseguindo novamente retomar o poder. Então, quando eles retomam o poder a partir do golpe do 9 do Tenedor, eles implantam daí o diretório, tá? Então, o diretório ele foi um momento da Revolução onde eles repartem o poder em 5 diretores e depois, mais tarde, esses 5 diretores passam a 3 cônsules, né? Um desses cônsules que vai ser chamado, né, vai ser escolhido, vai ser Napoleão Bonaparte, um general famoso, um jovem general, que ele vai chegar nesse consulado e ele vai conseguir tomar o poder, vai tirar os outros 2 cônsules e, através do golpe do 18 Brumário, ele vai conseguir chegar ao poder. Quando ele dá o golpe do 18 Brumário, esse golpe do 18 Brumário é visto como o final da Revolução Francesa, que começa em 89 e acaba em 98. Então, assim, tudo isso, né, fez com que na França tu tivesse uma revolução nunca antes vista, e um dos fatos importantes é que a burguesia vai começar a ascender ao poder, né? Ela tinha já uma ascensão econômica, mas agora ela vai começar a ascender ao poder também, tá? E aí nós passamos a ter algumas experiências diferentes com o Napoleão. O Napoleão, na primeira fase, Napoleão ele começa com um período consular. Nesse período consular, nós vamos ter algumas atitudes importantes de Napoleão, como a paz de Armes, que era a paz entre os países ali de volta, dizendo assim, ó, nós não vamos invadir, acabou a revolução, tá tudo certo. O Banco da França, né? O padroado, que era uma tentativa de trazer a igreja para dentro do governo, pagando um salário para os padres. Também a formação dos liceus, né? Que eram escolas que serviam muitas vezes até para trazer, digamos assim, a ideologia do Estado para dentro da juventude, para que depois essa juventude pudesse apoiar também e de certa forma, também popularizar a educação, né? E, por fim, ele vai fazer uma pergunta para o povo, né? Um plebiscito, perguntando se o povo gostaria que ele continuasse como cônsul ou que ele voltasse a ser, né, o imperador. E aí dá aquele que o povo gostaria que ele voltasse a ser o imperador. Ele tem aquele ato interessante, né, da autocoroação, né, ele pega a coroa e põe na sua própria cabeça. E aí nós começamos a ter o período imperial. O período imperial ele é marcado por censura, tá? Pelo serviço militar obrigatório, onde ele vai conseguir regimentar um exército de aproximadamente 600 mil homens, isso foi muito importante. E ele vai fazer o bloqueio continental, tá? Nesse bloqueio continental, simplesmente o grande objetivo deles era fazer com que o continente não tivesse mais a possibilidade de comercializar com a Inglaterra, que o grande objetivo deles, né, era quebrar economicamente a Inglaterra para se tornar a maior potência.
e com o grande exército que ele tinha, né, a ameaça de quem não aderisse, né, seria invadido. O que aconteceu? Dois países não aderiram oficialmente ao bloqueio continental, que foi Portugal, que era um grande aliado da Inglaterra, e também a Rússia. Portugal, quando ele vai invadir Portugal, ele faz um acordo com o rei da Espanha e diz que se ele invadisse Portugal, depois eles dividiriam, né, deixasse passar ali pelo território espanhol. Nesse meio tempo, a família real portuguesa, ela faz um acordo com a Inglaterra baixa com os navios ali e leva toda a corte, aproximadamente aí mais ou menos 10 mil pessoas, para o Brasil. Quando eles chegam lá, a corte não estava mais, eles tomam conta de Portugal. Na volta, eles invadem a Espanha, prendem o rei, colocam o irmão do Napoleão Bonaparte, José Bonaparte, no poder e voltam para a França. Depois, eles começam a ir em direção à Rússia, né? Só que a Rússia é muito mais distante, né? E começa a alongar cada vez mais, né, a tentativa de chegada e tomada da Rússia. Bom, resumindo a história, que nós não temos muito tempo, por vários problemas de guerra, por o sistema de guerra que os russos fizeram para poder combater os franceses, né, a terra arrasada. Um outro problema, o frio, né, as intempéries, que eles não estavam acostumados àquele ponto, né? Aproximadamente 10% apenas do exército voltou, né, para a França. Como o governo do Napoleão Bonaparte muitas vezes era muito baseado na questão militar, né, a Rússia, a Prússia e a Áustria acabaram se reunindo, foram lá, tiraram ele do poder, mandaram ele para a Ilha de Elba, e depois da Ilha de Elba ele consegue organizar o exército, volta, toma o poder, fica mais 100 dias, e aí depois ele, na Batalha de Waterloo, quando, né, as potências elas se reúnem novamente, aí ele é derrotado definitivamente e é mandado para a ilha de Santa Helena, onde ele vem a falecer. Depois disso, né, vai ter a necessidade de fazer o Congresso de Viena para poder restabelecer tronos e fronteiras que haviam sido mexidos por Napoleão Bonaparte, porque ele mexeu muito com o mapa europeu. Só para você ter uma ideia, ele invade a Itália e prende o Papa, tá? Então, e até a Rússia, né, ele foi fazendo mudanças, né, tomando territórios. Então, a bagunça que ele fez na Europa foi um negócio muito grande. Essa bagunça possibilitou algumas coisas extremamente importantes, tá? Como, por exemplo, as independências da América Hispânica e também a vinda da família real aqui para o Brasil. Aqui nesse mapa aqui a gente consegue ver um pouquinho sobre como que foi a estrutura, né, da expansão napoleônica, né, extremamente importante para a gente poder entender esse contexto aí. Vocês percebam que o grande objetivo deles ali era fazer uma contenção para que ninguém pudesse comercializar com a Inglaterra, né, através do seu poderio, principalmente militar. Claro que no que diz respeito ao poderio naval, eu acho que aí a Inglaterra levava vantagem, tá? E nós vamos ter então, com tudo isso que nós falamos, a vinda da família real para o Brasil, né, fugindo da ameaça francesa. Isso já era uma ideia que existia, da possibilidade de tu vir para o Brasil, porque o Brasil era a maior colônia, né, era da onde eles tiravam a maior riqueza. E em 1808, então, a família real ela acaba vindo para o Brasil. Uma das coisas que eles vão fazer, assim, na chegada, praticamente, é a questão da abertura dos portos das nações amigas. Então, na verdade, o exclusivo colonial acaba nesse momento, né? Depois, nós vamos ter a criação de instituições como a Biblioteca Nacional, a Imprensa Régia, depois o Banco do Brasil. Outra coisa, em 1815, né, o Brasil é elevado, Reino Unido, Portugal, Brasil, Algarves. Antes disso, né, os portugueses, olha que loucura isso, os portugueses eles fazem todo um processo de taxação. Então os franceses,
Os ingleses, eles pagavam 15% de imposto, os portugueses 16% e as outras nações amigas 24%. Olha só, quer dizer, os ingleses pagavam menos imposto que os próprios portugueses para poder comercializar. Claro que isso foi um pagamento justamente do empenho dos ingleses para trazer a corte portuguesa aqui para o Brasil. E esse foi um momento, né, que, de certa forma, acaba fazendo com que o Brasil permanecesse esse país continental, coisa que não aconteceu, por exemplo, com a América Hispânica, né? Nós tínhamos ali os chapetones e os crioulos, aonde quando eles viram a possibilidade deles fazerem a independência deles, porque o rei estava com problemas lá na Europa, né, eles começaram a fazer os processos de independência e isso fez com que ele se fragmentasse, né? Os 4 vice-reinados, os 4 capitanias gerais, acabaram depois, mais tarde, gerando mais de 20 países. No caso do Brasil, o Brasil continuou, né, o tamanho que era, só perdendo depois, mais tarde, a província Cisplatina. E aqui nós vamos ter ali um pouquinho ali do mapa, né, da saída dos portugueses aqui para o Brasil, a chegada deles aqui, né? E isso modificou muito com o cenário brasileiro, com o Rio de Janeiro, né, que começa agora a ter, digamos assim, uma necessidade de ter uma aparência mais europeia, porque a família real estava aqui no Brasil e o Brasil passa a ser, digamos assim, né, o lugar, a sede desse poderio. Então, conclusão, a Revolução Francesa influenciou o mundo com as ideias liberais, né, de liberdade e igualdade, né? A expansão napoleônica reorganizou o mapa europeu, né? E depois tiveram que reorganizar novamente. E a vinda da família real ao Brasil marcou o início de grandes transformações que depois vai culminar justamente na independência do Brasil. Quando Dom João VI tem que voltar para Portugal, deixa Dom Pedro I aqui como príncipe regente. E aí depois é outra história, a gente vai contar outro dia. Valeu? Um grande abraço, espero que tenham gostado. Fui! Muito bem, galerinha, então tivemos nossa aula de geografia, de história. Dá uma olhadinha depois na apostila, faça o exercício, volte nas aulas. Lembrando que nós temos um playlist aqui no canal da Educação Adventista Brasil só do Chave do Enem. Nós já estamos no 4º ano de programa, ou seja, tem muita coisa boa para você poder rever, para você poder estudar. Não precisa ficar perdido ali no YouTube buscando videoaulas na véspera de prova. Aqui no canal da Educação Adventista Brasil, você já tem tudo o que precisa para estudar, inclusive baseado no seu material. Olha só que maravilhoso, né? Você tem uma playlist preparada com o material que você usa aí, do outro lado da telinha, na sua escola, no seu colégio. Um abraço, então, para você que está nos assistindo, para os professores que acompanham também e usam o nosso material. Mas agora, então, chegamos ao momento do Chave de Ouro. Nós temos um quadro agora chamado Chave de Ouro do Enem, onde o professor Tuts dá dicas para a redação e para o Enem como um todo. Depois da dica de ouro do Chave do Enem, você fica também com a correção. Então, senta aí, anota as dicas do Chave de Ouro e depois a correção dos exercícios de Ciências da Natureza. Estava errando já aqui, em Ciências da Natureza. Belezinha, então? Rodou a vinheta. Fala galerinha, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um episódio do Chave de Ouro aqui no Chave do Enem. E aí, você curtiu as dicas do nosso encontro passado? Então hoje eu tenho uma dica formidável para você, para que nós possamos entender melhor uma coisa que é sui generis no Enem. E eu estou falando dela, a redação.
Tá? Como que está a tua produção textual? Como está o seu interesse pelo Enem? Como é a redação no Enem? Gente, vamos lá. Eu acho que o que eu vou falar aqui todo mundo já viu, mas há uma coisa que é muito importante. Preste bem atenção. Vamos lá, pegue papel e caneta e anota. Primeiro, é uma dissertação argumentativa. Tuts, isso nós já sabemos, ok? O tema é de relevância social, beleza? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque você não precisa se preocupar com o tema. Eu vejo na internet a galera falando, nossa, qual será o tema? Professor tentando acertar tema. Não se preocupe com o tema. Nós só precisamos saber que ele é de relevância social. Então, se você entender isso, nós já temos 50% do caminho andado. E você precisa defender uma tese e apresentar uma solução do problema que você levantou nessa temática, ok? Essa é a grande diferença. E como que a gente pode dizer assim, qual é a diferença da redação no Enem? Qual é a diferença da redação para um vestibular? Nós sabemos que nós temos inúmeros vestibulares no Brasil. Nós temos vestibulares que cobram diversos gêneros, nós temos vestibulares que cobram apenas uma dissertação argumentativa, e nós temos o Enem, certo? Então a primeira coisa que a gente precisa saber é que não se trata de outro gênero senão uma dissertação. Então não é carta, não é crônica, nem narração, ok? Deve respeitar os direitos humanos. Isso é muito sério. Algumas palavras que ela possa conter uma conotação de cunho preconceituoso, isso fatalmente ocorrerá, então, uma nota 0 na redação, certo? E exige uma proposta de intervenção. Você precisa propor uma solução a um problema que você levantou. Ou seja, se você criou um problema, agora você precisa resolver esse problema. Essa é a parte fundamental da redação do Enem, ok? E como que se avalia a redação no Enem? São 5 competências. Certo? Nós temos a competência 1, nós temos a 2, a 3, a 4 e a 5. A 1 está relacionado unicamente a você entender a gramática, certo? É a parte do Enem que se cobra a gramática da língua portuguesa. O critério 2 tem a ver com o conhecimento do gênero e adequação à proposta. O 3 tem a ver com o seu repertório sociocultural. O 4, como que você faz a conexão entre as partes do texto. E o 5 tem a ver com a proposta de intervenção. Cada uma dessas competências ela tem o peso máximo de 200 pontos. E o total da redação vale 1.000. É isso mesmo. A redação, só ela, vale 1.000. E todas as outras não chegam ao valor total da redação. Então, meu filho, se eu fosse você, eu ouviria as dicas de ouro aqui do Chave do Enem. E eu me prepararia para um texto esbagaçador, não é verdade? Então nós vamos juntos aqui com foco na redação no Enem. Nós precisamos conter uma análise crítica, uma intervenção social, nós precisamos apresentar um texto com clareza, objetividade e coerência, e nós precisamos fazer uma coisa que quase ninguém fala. Mas a redação é muito mais um texto de interpretação textual do que propriamente escrita. Porque se você não entender tudo aquilo que está relacionado à temática, você não consegue produzir um texto de excelência, ok? E eu quero deixar uma última dica para você. Todas as vezes que se fala em redação dissertativa argumentativa, as pessoas falam assim, precisa de introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso não está errado. O que precisa ser falado é que cada bloco da redação precisa conter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. É isso que a gente vai ver nas próximas dicas aqui do Chave de Ouro no Chave do Enem. Valeu, gente, um abraço! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a minha passada por aqui é rapidinho, só para fazermos a correção dos exercícios da semana passada. Então, bora lá, segundo ano.
A primeira questão é uma questão que você vai ter uma quantidade de soluto e uma quantidade de solvente. E ele quer saber, né, a essa temperatura que ele fala na questão, a quantidade de matéria, ou seja, a quantidade de mols que o cloreto de sódio que será dissolvido em 2.000 kg de água, certo? Formando uma solução saturada, ou seja, no limite. Corresponde a aproximadamente, então ele te deu todas as informações, massa molar para você fazer a relação, né? E primeira coisa que você tem que fazer é achar a massa de cloreto de sódio que você consegue dissolver em 2 kg de água, né? 2.000 kg de água. Depois que você achar essa quantidade em gramas, você vai fazer a relação com a massa molar e vai achar a quantidade dessa massa em mols, né? Deixei aqui o cálculo para vocês e ao fazer todo o cálculo você vai chegar que a resposta correta era a letra A, beleza? Próxima questão era também uma questão sobre concentração de soluções. Ela queria que você identificasse quais dos tubos de ensaio formaria, né, uma solução com corpo de fundo, ou seja, que uma parte seria solubilizado, mas a outra seria depositada no fundo. Né? Então, ela saturaria a solução e sobraria. Então, você tem uma relação, ele te dá, né, a quantidade que você consegue dissolver do dicromato de potássio em 100 ml de água, naquela temperatura, e aí você tinha que fazer a relação, né, para 1 grama, e 20 ml, quanto eu conseguiria dissolver. E aí, fazendo todos esses cálculos, nós chegamos que apenas no tubo 2, o tubo 3 e o tubo 4 são os tubos que iriam apresentar corpo de fundo, certo? São algumas regrinhas de 3. Se você ficou com dúvida, volta na nossa aula, mas é bem tranquila essa relação. E a nossa última questão, que também vai trabalhar com concentração, mas ela vai um pouquinho, né? Ela é um pouquinho mais elaborada, porque ela quer saber a quantidade de volume que você vai usar do ácido para neutralizar a base. E aí, primeira coisa de tudo, é balancear essa equação que não está balanceada. Depois, você vai achar a quantidade de matéria que você usou para neutralizar a base, fazer a relação, certo? Achou a quantidade de matéria que você usou do ácido, você vai usar a informação da massa. E aí, você depois tem o volume, né? Você tem a concentração, que ele já te deu a concentração daquele ácido que foi usado. Você tem a quantidade de mols que você usou, né, para aquela quantidade de base. E aí você joga na formulazinha, concentração molar é número de mols dividido pelo volume, substitui o que você tem, só não tem o volume, e acha então que eram 40 ml que foram gastos ali, 40 ml do ácido, ok? Nos vemos então na próxima aula. Tchau, tchau! Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma questão de exercício da chave do Enem, na disciplina de Biologia. E vamos dar uma olhadinha nas questões que vocês fizeram no simulado, certo? Aqui, nessa primeira questão sobre fungos, certo? Tá falando aqui sobre fermentação, né? Então, para você preparar a massa de um pão, você tem que misturar farinha, água, sal, fermento. E aí, depois, quem vai fazer todo o trabalho para fazer o pão crescer é o fungo que está no fermento. E aí no final ele fala o seguinte, ó, antes de assar, é importante que a massa seja deixada no recipiente por algumas horas, para que o processo de fermentação ocorra. E esse período de espera é importante para que a massa cresça, porque é ali que acontece a formação de dióxido de carbono. Por quê? Processo de fermentação, o fungo vai pegar o açúcar do amido, vai fazer uma respiração anaeróbia, um processo anaeróbio sem oxigênio, e como resultado desse processo ele vai liberar CO2, que fica aprisionado na massa e a massa cresce. Então, se você não deixa essas horas, não tem tempo do fungo fazer o trabalho dele, e aí não vai liberar gás carbônico para a massa crescer, tá? A próxima aqui, falando sobre líquens, ok? E o exercício ele diz o seguinte, que esses organismos eles até são usados como bioindicadores porque eles são bastante sensíveis à poluição do ar. Só que ele coloca uma situação hipotética, né? Suponha que uma determinada área,
apresentava grande diversidade de líquens, só que depois que uma indústria se instalou no local e passou a emitir muitos poluentes, tem a se observado o aumento de abundância de certos líquens, mas uma redução da diversidade dos líquens. Então, alguns aumentaram, mas quando a gente olha no geral, essa diversidade diminuiu. E essa questão da diversidade está relatado acima, C, indica que nem todos os líquens são igualmente sensíveis. Por quê? Porque por mais que alguns tenham morrido, outros permaneceram e conseguiram crescer, né? Porque eram tolerantes. Próxima questão fala sobre a Candida albicans, que é uma levedura que causa uma doença conhecida como candidíase, e os sintomas coceira, dor urinária e corrimento vaginal. O agente etiológico, ou seja, quem causa a candidíase, é um organismo que é eucarionte, heterotrófico e faz digestão extracelular. E finalmente, a última questão é um textinho ali que fala sobre fungos, uma pesquisadora, né, que escreveu um livro ali, podem ser bons e maus ao mesmo tempo. O mesmo fungo pode ser visto como algo prejudicial, pode ser mau, mas também pode ter muito potencial a oferecer soluções. E ele pede para você escolher a alternativa correta em relação aos fungos. A alternativa correta é que os fungos são seres autotróficos, decompositores de matéria orgânica morta e auxiliam na limpeza do planeta por meio das enzimas, já que eles fazem digestão extracelular. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham ido bem, vocês tenham tirado as dúvidas de vocês. Se ficou alguma coisinha aí, procure o teu professor que ele pode te ajudar em sala de aula. Até a próxima! Olá, meu querido aluno do segundo ano do ensino médio, você já fez aí as suas questões sobre termodinâmica e agora nós vamos corrigi-las. Vamos ver se vocês acertaram? Primeira questão é uma questão do Enem de 2024. Ele diz o seguinte: temos um diagrama de pressão por volume. A seguir, representa o ciclo de Otto para um motor de combustão interna, como os motores a gasolina ou a etanol, utilizados nos automóveis. Então vamos lá, temos 6 etapas. O processo entre 0 e 1 é a admissão isobárica, lembra dessa palavra isobárica, pressão constante, da mistura de ar combustível no cilindro do motor. Etapa 2, entre o 1 e o 2. Entre o 1 e o 2 aqui, ó, entre o 1 e o 2, nós temos o quê? Uma compressão adiabática. Lembra dessa palavrinha adiabática? Pressão constante? Claro que não, não há trocas de calor. Então vamos lá. Entre o 2 e o 3. Entre 2 e 3, introdução de energia na forma de calor da combustão. Entre o 3 e o 4, expansão adiabática. Compressão, volume diminuiu. Expansão, o volume aumentou. E entre 4 e 1, liberação de energia na forma de calor. E 6, 1 e 0, liberação de gases resultantes da combustão. As etapas representadas no diagrama estão descritas no quadro. Vamos lá. A transformação da energia térmica em energia útil. Ei, o que eu quero utilizar aqui? Trabalho. E quando vai haver trabalho? Lembram lá? Só vai haver trabalho quando há variação do volume e quando há uma expansão. E se vai haver uma expansão, olha lá, a transformação de energia térmica em energia útil ocorre na etapa, vou colocar aqui, na etapa 4. Resposta correta, letra C, porque é na etapa 4 que vai haver uma expansão. E aqui, ó, o trabalho vai ser positivo, tá bom? Então, resposta correta, letra C. Show? Acertaram? Nessa segunda questão aqui, é uma questão do FPR.
Em uma dada quantidade de gás ideal, executa um processo termodinâmico apresentado no gráfico a seguir, iniciando no ponto A e terminando no ponto B. Considerando os dados fornecidos no enunciado e no gráfico, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor de trabalho. O que é trabalho, galera? Trabalho é a área. E qual é o formato geométrico que nós temos aqui? Um trapézio. O trapézio está em pé. Então, temos aqui base maior, base menor, a altura e temos que dividir por 2. Então, vamos lá. Então, a área aqui, que vai ser exatamente, deixa eu só voltar. O trabalho realizado vai ser igual à área. Então, o formato geométrico aqui é base maior mais base menor vezes a altura e dividido por 2. Então, como a base maior é, olha lá, 80. A base menor é aqui, ó, 40. A altura é entre 1 e 3, ou seja, 2. Só que aqui nós temos 1 quilopascal. Então, aqui vai ter 10 na 3, tá bom? A altura é 2 dividido por 2. Então, o trabalho aqui vai ser 120, 10 na 3, quilojoules. Vamos ver qual que é a resposta correta, então? 120 quilojoules, a resposta correta é a letra D. Acertaram? É um trapézio mesmo, tá bom? Então, vamos seguir adiante? O próximo é uma questão da Federal do Rio Grande do Sul. Diz o seguinte, a pressão de 1 litro de um gás ideal contido no recipiente é de 3 atm. A sua temperatura é 300 Kelvin. A figura abaixo mostra um gás partindo do seu estado inicial, P. Então, ó, ele está começando aqui, tá? Aqui a temperatura dele é 300 Kelvin. E é submetido a um ciclo de transformações reversíveis. O que é algo reversível? Sempre volta igual ao seu estado original, tá? Por mais que, ó, vai para P, Q para R, R para S, S, volta para P novamente. Então, ele é reversível, nos sentidos indicados pela seta. E aí ele traz alguma informação muito importante, que 1 litro vezes 1 atm equivale a 101,3 joules. Vamos ver qual é o comando da questão? Então, diz o seguinte, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem que aparece. O trabalho líquido realizado pelo gás no ciclo completo. Trabalho vai ser igual a área, já vamos voltar lá. E ele quer a temperatura no estado R, tá? Então, ele quer saber duas coisas. Primeiro, o trabalho e depois a temperatura. Lembrando, o trabalho vai ser igual a área. Então, o trabalho vai ser igual à área. Que formato geométrico temos aqui? Aqui um quadrado, né? Então, base vezes altura. A base nós temos aqui, ó. A base vai entre 1 e 2, é 1. A altura vai entre 2 e 3, é 1. Só que nós queremos aqui, a base é em litro, a pressão em atm, e litro por atm é 101,3. Então, o trabalho aqui vai ser 101,3 joules. Então, descobrimos, então, o trabalho realizado. Mas não é só isso que ele quer. Ele quer saber também a temperatura em R. Então, vamos lá. Só que para que a gente possa pegar a temperatura em R, eu preciso saber outras informações. Por exemplo, qual é a pressão em R? A pressão em R, nós vamos fazer aqui a leitura, ó. É 2 atms. E qual é o volume em R? Vamos fazer a leitura aqui, ó, no gráfico, ó. 2 litros. Então, eu tenho a pressão, tenho o volume e quero saber a temperatura. Pela lei geral dos gases, que é pressão 1 vezes volume 1, temperatura 1. Pressão 2, volume 2, temperatura 2. A pressão 1, que começa em P, vamos fazer a leitura aqui, ó. O início do processo é P.
O fim dele é R. Então, quais são as informações de pressão aqui no P? É 3. O volume que ele tem é 1. A temperatura é 300, que ele diz ali no problema. Agora, pressão é 2. O volume é 2. E a temperatura T. Vamos multiplicar cruzado e essa temperatura vai dar 400 Kelvin. Então, usamos trabalho e usamos a lei geral dos gases. Vamos ver qual a alternativa correta? A alternativa correta, então, ficou letra D de dado, onde o trabalho é 101,3 e a temperatura vai dar 400. E aí, vocês acertaram? Tudo certo? Então, terminamos por aqui a resolução das questões de termodinâmica. Nos aguarde para a próxima aula. Abraço!